Bom, vamos começar com o nosso primeiro podcast da tarde. E eu estou aqui com os meus convidados, a doutora Samantha Oliveira, a doutor Giovanni Rossetti, a doutora Ana Carolina Biasi. Eu sou a doutora Daiane Stout. E vamos então iniciar a nossa conversa, nós vamos tratar hoje sobre a compra de imóveis usados. Um tema palpitante. Quero conhecer meus convidados melhor, então vou pedir para cada um se apresentar rapidinho. Meu nome é, como já anunciado, meu nome é Giovanni Rossetti, eu sou advogado imobiliarista, também sou corretor de imóveis e sou perito avaliador judicial e extrajudicial. E estamos aqui para falar um pouco sobre a transação de imóvel usado, né? Os cuidados, as cautelas que as partes têm que ter na aquisição do imóvel e também falar um pouquinho sobre o papel do corretor nessa transação. Sou Samantha Oliveira, sou advogada especialista em direito imobiliário, atuo muito para imobiliárias, para corretores de imóveis, tenho uma empresa também de investimentos em leilões, então vai ser uma grande alegria aqui estar compartilhando com vocês sobre compra e venda de imóveis usados. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Carolina Biasi, também sou advogada especialista em direito imobiliário. Minha atuação é focada no nicho de regularização imobiliária, regularizo imóveis na região do Vale do Paraíba e também na região Bragantina. Gostaria de agradecer por estar aqui. Eu sou Daiane Stout, estou com a doutora Ana Carolina na diretoria da ABA. A Ana é secretária-geral lá comigo, né? Ela não quis mostrar o peixe dela, mas eu estou aqui para fazer esse trabalho também. E estou vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, então, doutor Egito, nosso grande incentivador que está promovendo esse podcast. Quero agradecer. Também estou vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Imobiliário da OAB-RS. Também sou especialista em direito imobiliário e direito condominial e esse é um tema palpitante. Tenho certeza que vai render bastante, colegas, porque comprar um imóvel usado pode ser uma grande dor de cabeça. Então vamos começar tratando diretamente sobre aquele tema mais delicado, que é com relação aos cuidados que se devem ter na hora da aquisição. Temos tantos desdobramentos. Alguém quer iniciar aí o nosso debate? Eu posso iniciar. Realmente, doutora Daiane, você falou uma coisa correta, porque muitas vezes a pessoa acha que adquirir um imóvel é uma tarefa fácil, né? E nós que somos advogados, a gente percebe que as pessoas simplesmente chegam e falam, não, eu compro imóvel, pego um recibo, pago, tomo posse e pronto, está resolvido. É verdade. E a gente percebe que as coisas não funcionam assim. Está resolvido uma parte, né? Que ele comprou, pagou, tomou posse, só. Mas e aí depois? Os desdobramentos disso, a documentação. Quando ele realmente for documentar esse imóvel, fazer a escritura, levar a escritura para registro, e se o vendedor tiver problema, se o vendedor tiver um problema de dívida, ou junto ao município, junto ao Estado, ou junto à União, e aí ele vai ficar numa situação difícil, porque ele pagando o imóvel, invariavelmente o vendedor, ele já pegou esse dinheiro, já investiu em outra atividade, em outra coisa, e não vai devolver o dinheiro. Então ele vai ficar com um problema. Sabe o que eu percebo, vendo bem na tua linha, que as pessoas tomam mais cuidado para comprar carro do que para comprar imóveis. Vocês não acham isso? Com certeza. E é uma preocupação muito grande, assim, considerando que o nosso país tem mais de 50% dos imóveis irregulares. Então, quando a gente lida com esse número que é contado, e aí a gente nem pode imaginar aqueles que não se consegue contar, né? Não se entra ali nas pesquisas, enfim. É algo que realmente a gente precisa analisar quantas pessoas sofrem fraudes, quantas pessoas compram algo. Muita gente, inclusive, confunde quando você pergunta assim, mas você tem o registro? O teu nome está no registro do imóvel? Aí a pessoa responde assim, está, eu tenho IPTU. Ou eu tenho contrato.
Muita gente Simples assim. confunde o IPTU com a matrícula do imóvel. Muita gente não sabe nem o que é a matrícula do imóvel, né? Eu, inclusive, costumo defender que a atuação do advogado, em conjunto com o do corretor de imóveis, tem que ser nessa linha de analisar todo o contexto da negociação. Não só a legislação local, mas pendências específicas do imóvel em si. Pendências, inclusive, que, agora pegando um enfoque só para a parte da advocacia, que vamos estudar bastante sobre as questões de questões processuais, que os corretores geralmente não têm competência para analisar, questões de correta formalização de documentos, aí pode vir a surgir alguma procuração falsa, temos que ficar atentos a essas pendências, questões de empresariais, também de familiares, eventualmente vamos pegar um vendedor ou um comprador que foi recém-divorciado, ou que tem uma sucessão patrimonial aí. Então, é muita responsabilidade, realmente, quando vai comprar um imóvel, e temos sempre que estar bem assessorados com um advogado de confiança. E pegando o gancho aí da sua fala, para você ver como é que o advogado imobiliarista, um advogado que vai dar assessoria a uma compra e venda, ele tem que ter percepção de um pouco sobre o direito de família, um pouco sobre o direito de sucessões, não é? Um pouco do direito tributário, né? Porque empresarial, né? Empresarial, todas essas questões influenciam na aquisição do imóvel. E a fala do comprador, muitas vezes, chega a ser folclórica, porque muitas vezes eu vejo a pessoa falar para mim assim, não, doutor, tá tudo certo, eu fiz um contrato, registrei no cartório, o contrato tá tudo direitinho e tal. Eu falei, mas eu posso olhar o seu contrato? Posso dar uma lida? Ah, sim, pode estar. Aí eu pego, é um contrato particular de compra e venda, né? Acima de 30... Isso quando é registrado, né? Acima de 30 salários, então necessariamente tinha que ser por instrumento público. Sim. E aí o registro que ele fala são os reconhecimentos de firmas das assinaturas. Então eles confundem assim, eles falam registrado em cartório, é o reconhecimento de firma. Isso não é um registro. Mas sabe o que eu acho que contribui para isso? É porque quando tu leva, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, onde eu atuo principalmente, quando a gente leva um contrato de compra e venda para o reconhecimento de firma, alguns tabelionatos fazem uma análise das cláusulas e às vezes querem interferir. O que, na verdade, não poderia, né? E existe uma discussão com relação a isso. Então, para quem está comprando o imóvel, pode gerar aquela sensação de que, não, foi analisado pelo cartório. Não, o cartório tem aquele contrato. E, na verdade, não é isso. O cartório, muitas vezes, pode estar querendo fazer um excelente trabalho, mas está um pouco ultrapassando sua competência, né? Pelo que eu entendo. E, ao mesmo tempo, não está tendo um cuidado específico sobre aquele contrato. Até porque um advogado especializado vai, inclusive, estabelecer cláusulas quanto à posse, que depois é um problema muito grande. Se a pessoa paga um valor pequeno e dá posse para retirar, a gente sabe qual é o tormento que a gente tem no judiciário. Nós temos algumas questões, inclusive, que são muito importantes serem alinhadas entre o advogado que está prestando assessoria jurídica, o corretor de imóveis que está prestando ali a intermediação imobiliária e até mesmo o tabelião, o escrevente, o tabelião substituto que está ali lavrando aquela escritura pública de compra e venda. Existem algumas cláusulas específicas que a gente precisa colocar, né? E que essas cláusulas precisam estar alinhadas entre esses profissionais. Eu tenho muito cuidado de quando eu vou prestar assessoria ali no instrumento particular ainda, né, na minuta, que geralmente se assina para se dar o sinal, e então se liberar as certidões, enfim, para ir para a escritura, eu costumo já, se tem um caso específico, de já entrar em contato com o corretor de imóveis para a gente ter uma conversa com o escrevente que vai lavrar aquela escritura, com aquele tabelião, justamente para que, desde o instrumento particular, aquela cláusula esteja alinhada com a cláusula daquela futura escritura. Sim. Por conta dessas questões tão delicadas. E que muitas vezes constam cláusulas ali. Imagina, no momento da escritura, uma cláusula que vai interferir diretamente no direito do comprador, aí o tabelião lê a escritura na hora de lavrar e o comprador vira e fala, olha, mas eu não concordo com isso, ninguém me deu nenhuma assessoria, ninguém me falou que eu tinha que assumir esse risco. Por exemplo, de débitos próprio terreno, né, condomínio, uma execução fiscal, né, que a gente sabe que vai ter que ter uma cláusula na escritura, o tabelião vai colocar. Sabe o que eu falo para os meus clientes? Que na hora de tu fechar um contrato, de tu fazer uma escritura, é um noivado.
tá todo mundo bem, todo mundo se ama, a gente se quer, vai dar tudo certo. E aí, depois que tu assina uma escritura ou que tu assina um contrato, a conversa muda. Então, às vezes, existe um receio de se discutir as cláusulas do contrato ou se discutir na escritura, porque, eu não quero perder a negociação, e existe toda a questão do tempo para a gente poder tirar as certidões, para poder fazer uma venda segura, os tipos de certidões que a gente vai retirar, que tem que ser uma análise caso a caso, por isso a importância de um advogado especializado e de um corretor para fazer a negociação. Queria saber como é que vocês enfrentam essas questões no dia a dia. Como é que vocês veem? Na minha avaliação, eu sempre oriento meus clientes, principalmente quando eu estou por lado do vendedor. Sim. E se realmente a transação vai ser feita em algumas parcelas, né? Ou através de financiamento, ou mesmo vai comprar, mas a pessoa quer dividir em 3, 4, 5 parcelas, né? Eu já alerto o vendedor, falo, olha, você quer evitar grande parte do seu problema nesta transação, é não dar posse ao imóvel já na primeira parcela. Você já vai evitar um grande problema. Por quê? Porque vai tramitar a documentação, apesar de a gente adotar as diligências para o fechamento do contrato, mas no decorrer do contrato pode surgir uns outros empecilhos. Sim. E aí, se o comprador já tiver na posse do bem, né, fatalmente, ele, se for tanto um apartamento como uma casa, fatalmente ele já vai fazer alguma coisa de reforma, já vai pintar, já mudar alguma coisa. Né? E se o contrato depois, algum problema, se tiver que ser desfeito, já surge aquele problema, eu já investi no imóvel, quem vai me indenizar daqui, dali, tá. Então eu já oriento, sou todo lado do vendedor, eu oriento, falo, olha, vamos fechar, mas a posse eu só darei quando nós assinarmos a escritura definitiva de compra e venda no cartório e você levar para registro, aí sim eu dou a posse, aquela coisa. Mas antes, não, mas aí a venda vai cair. Sim, mas olha só, muitas vezes você tem que alertar, você tem que ser sincero já com o comprador das suas condições do seu contrato. Porque se você ocultar esse tipo de coisa, ele pode depois falar, mas você não me falou isso, eu estou pensando já em tomar posse e tal. Sim. Então, evitar uma grande dor de cabeça, a posse já no início do contrato. E eu acho bem importante colocar essa cláusula no instrumento particular, né, na minuta de compra e venda que a gente faz. Muita gente desconsidera, fala, não precisa, a gente vai direto para a escritura pública, a gente vai direto para o contrato de financiamento. Mas e as garantias de ambas as partes? Sim. Né? Aquela minuta de compra e venda, ela resguarda questões como essa. Por exemplo, uma cláusula de quando se dará a entrega das chaves, da data da assinatura da escritura, da data da assinatura do contrato de financiamento, ou da data da apresentação do protocolo do registro, ou da data da apresentação do registro finalizado, ou de quando no contrato de financiamento, que a gente sabe que demora mais um pouquinho, tem que registrar o contrato de financiamento, levar para a instituição financeira para então a instituição financeira pagar. Então, de quando esse dinheiro cai na conta do vendedor, ter multa diária, se o vendedor não entregar as chaves naquele prazo. Então, são questões que não vai estar na escritura. Desistência, inclusive, né? Exatamente. Se tem direito à desistência ou se não tem, né? Se vai ser executado o contrato ali para pagamento ou se não. Na verdade, a gente volta também de novo para aquela cultura de eu assinei, recebi o valor, tá resolvido. Fez a escritura, tá resolvido. Se eu tinha um financiamento, eu ia falar a Caixa, mas não precisa ser a Caixa, propriamente. Pode ser o Itaú, Bradesco, Santander. O agente financiador, não estou sendo patrocinada por ninguém, o agente financiador que faz o trabalho dele de acordo com as exigências e normativas internas e ali o jurídico deles que estabelece. Mas ele não está pró-comprador, pró-vendedor, ele tá ele mesmo, né? Então, assim, novamente, eu concordo contigo totalmente nesse sentido de que a gente tem que fazer um contrato preliminar justamente para cobrir todas as hipóteses e esse exame que o Giovanni falou é muito interessante porque ele tem que ser caso a caso, porque daqui a pouco, num caso específico, numa primeira parcela, realmente não tem como dar aposta, embora a gente veja isso no dia a dia, porque, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo conhece um advogado especializado, né? Ou tem acesso a alguém que é especializado. Mas daqui a pouco, se dependendo da condição,
mesmo que não tenha o pagamento total, tu pode botar uma cláusula resolutiva, tu Aham. pode prever muito bem aquela rescisão. E aí, a nossa obrigação enquanto advogados é sempre alertar, aquilo que o Giovanni disse também, né? Nós temos que alertar os riscos, principalmente com relação à negociação. Eu entendo que o nosso papel não é não fazer os negócios. É nós, sim, darmos os indicativos de risco e deixarmos para o cliente a responsabilidade para decidir, de preferência por escrito, né, colegas? Sim. Exatamente. E o Exatamente. caso prático, aconteceu isso mês passado. O vendedor me procurou, queria vender, imediatamente eu busquei logo a certidão da matrícula, que é o coração do imóvel. É. Tem que estar ali na matrícula. Bom, a matrícula tinha lá cláusula de usufruto. O usufrutuário era a mãe. Eu perguntei, escuta, olha só, a sua mãe vai abrir mão do usufruto? Porque esse imóvel está gravado com usufruto. Ela vai abrir mão do usufruto? Vai. Então, vamos fazer o seguinte logo. Vamos dar baixa nessa cláusula de usufruto. Vamos fazer logo a escritura, você dando baixa na cláusula de usufruto, averba isso na matrícula do imóvel, o imóvel fica livre e desembaraçado. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar a escritura e aí a gente faz isso de uma vez só. Falei, olha, eu vou ser sincero a você, eu não recomendo. Eu acho que a escritura, a transação, ela já tem que estar livre e desimpedida de qualquer... Porque lá na frente, Sim. não sei por que cargas d'água, lá na frente, No dá casamento. problema e tal. E aí a pessoa compra um imóvel com usufruto. Quer dizer, então ele não entendeu muito bem, tá, mas depois de uma exaustiva explicação, ele entendeu, ele foi, conversou com a mãe e tal, a mãe abriu mão do usufruto e tal. Então são essas coisas, esses detalhes que a gente tem que prestar atenção e tem que informar para a pessoa, Sim. porque a pessoa pensa que é tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito tranquilo, e não é, né? Não é, e Giovano, olha só, pegando esse teu gancho, eu quero tocar num ponto um pouquinho delicado, que é a questão que muita gente fala, o corretor ele é parceiro do advogado, ele não é parceiro do advogado, porque assim, como é que a gente pode trabalhar tudo isso de uma maneira coligada? É possível? Olha, eu sempre defendo, pelo menos na minha advocacia, que essa atuação ela tem que ser realmente em conjunta do advogado com o corretor, como bem parceiros, porque cada um tem a sua função no negócio. O do advogado é de levantar os documentos, e inclusive eu queria, na verdade, até entrar em um ponto aqui, não sei se vamos discutir sobre isso ou não, mas sobre a nova legislação que tivemos, que é a 14.382, ela veio reforçar a não obrigatoriedade da emissão das certidões. Polêmico, muito Sim, polêmico. sim. Então, não são todos os corretores que são atualizados nas legislações. Então, essa é a importância de ter um advogado sempre por perto, assessorar. Queria até saber a opinião dos doutores com relação a essa nova legislação, E qual que é o entendimento de cada um. E até porque, assim, o corretor, ele tem que, na verdade, ter um bom advogado do lado, né? Se ele não é um advogado que também tem essa atuação em conjunto, que nem, por exemplo, o Dr. Giovanni, né? Olha, Que pois tá é. nas duas frentes. Nas duas Tu frentes. tem que também ser estratégico, né? E contar com um advogado que vai ali te dar um assessoramento e, de repente, fazer aquele papel justamente Sim. do, como é que é? O policial bom e o policial ruim. O advogado vai ali e explica quais são os problemas. E o corretor, com toda a habilidade e conhecimento, negocia. Mas sabe o que é? É uma questão cultural, porque eu já ouvi inúmeras opiniões de corretores dizendo o seguinte, quer você não fazer negócio? Entra um advogado nessa transação. Era esse ponto isso. que eu ia tocar. Eu advogo para corretores, para imobiliárias. Eu dou palestra muito para corretores de imóveis e eu sempre começo assim: bom dia, estou aqui, sou advogada e não estou aqui para derrubar as vendas de vocês. É isso aí. Né? Porque tem essa... Mas deixa eu falar o que eu acho que acontece, tá? Eu acho bom a gente tocar nesse ponto. Nós advogados, né, enquanto advogados, a gente precisa ser muito legalista. A gente precisa olhar a letra da lei, já pensar no caso concreto que pode acontecer. Sim, Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Então, eu advoguei para uma imobiliária que eu fiquei 6 anos advogando. Por 6 anos o dono da imobiliária falava para mim: Samantha, poxa, você fica pensando já no problema. E quando a gente rescindiu ali,
em um mês com o novo advogado ele tomou um processo. Então, assim, o que eu sempre falo é o seguinte, não estamos aqui enquanto advogados para derrubar negociações imobiliárias de ninguém. Até mesmo porque tem uma empresa de mercado imobiliário, então eu entendo a dor que é quando uma venda cai, né? Principalmente o corretor que só vai receber justamente porque a venda vai acontecer. Então, nesse ponto, eu sempre falo o seguinte, nós não estamos aqui para derrubar, nós estamos aqui para proteger. Então, a gente precisa sim analisar friamente todas as questões, o caso concreto, se entregar as chaves antes, que era o caso que a gente estava falando, o que isso pode gerar se der um problema lá na frente. Muita gente entrega as chaves no momento do sinal, só que no momento do sinal, em regra, você não tem nem as certidões ainda apresentadas. Nem sabe no que tá se metendo. Então, tem muita coisa para acontecer. E o pagamento, né? A gente sabe que escritura pública é ato acabado. Então, por que não esperar mais um mês para entregar as chaves? Calma, né? A gente está lidando com muita emoção, mas assim, calma, né? Vamos deixar tudo amarrado no instrumento particular. E aí, mais uma vez, a importância do instrumento particular. Mas eu acho muito importante essa visão. Nem do advogado ser tão legalista, né? A ponto de não conseguir entender o que está acontecendo ali, as emoções das partes, tentar encontrar ali sempre um meio termo para proteger e permitir que a venda aconteça. E o corretor de imóveis também, por sua vez, entender essa importância da assessoria do advogado. Mas sabe o que aconteceu? Um caso prático também. Uma compra e venda de um imóvel, um valor considerável, né? Nós temos um bairro lá em Vitória chamado Mato da Praia, que só tem casas, né? Não pode edificar prédios, só em casa. As casas têm um valor considerável, né? E aí teve um comprador que ele queria essa transação, estava falando na faixa de 4,5 milhões dessa casa. Sim. E ele ia dar o sinal da metade do valor, né? À vista, ia pagar com 30 dias ou quando saísse a escritura, uma coisa ou outra. Mas já queria a posse do imóvel. Então, eu acompanhei essa transação e aí é um ponto que eu sempre tive um obstáculo, a questão da posse, logo no sinal, né? E aí, como eu sempre converso comigo mesmo, sempre vou... Trocar uma ideia. Sempre vou caminhando ali na Praia de Camburi, que é a principal praia de Vitória, caminho ali e vou conversando comigo mesmo. Não levo nem telefone, nem som, nem nada, exatamente para conversar comigo mesmo. Falei, o que eu posso, qual é a solução que eu posso dar a esse caso para não deixar essa venda cair? Não é? Justamente esse é o ponto, né? Porque a gente tem que também olhar para os... Eu me criei em imobiliárias, né? Então, antes de qualquer coisa, eu trabalhei atendendo os clientes na locação, depois da compra e venda. Eu era pequenininha e digitava lá as matrículas para minha mãe, corretora de imóveis, né? Nos contratos de compra e venda. Então, antes de me tornar advogada, eu me tornei corretora, na verdade, né? Informalmente. Até estou fazendo curso de corretora, mas atualmente, claro, não posso nem exercer e não exerço. Mas a mentalidade que eu tenho é um pouquinho diferente. Eu já vejo os negócios assim como um grande quebra-cabeça e sempre com potencial de realização. Como é que eu vou viabilizar aquilo? Porque existem alguns clientes que eles são arrojados. E nós, advogados, somos rígidos. A gente não pode querer também impor a nossa cultura rígida e tão... como tu falasse, legalista, para obstaculizar os negócios. Eu acho que nós temos que viabilizar os negócios. Não omitir informações, porque está dentro da nossa obrigação legal, né, como advogados, de informar, mas de tentar fazer com que aquilo aconteça. Porque, na maioria das vezes, quem trabalha com imobiliária pequena, eu trabalho com várias pequenas, eles não têm, assim, aquela condição perfeita para vender, aquele nosso mundo colorido que a gente gostaria, né? Todas as certidões limpas, não tem nenhuma dívida. Aí a gente precisa construir soluções. E eu acho que a gente está num momento em que o advogado tem que ser um pouco negociador também, tem que interferir e tem que entender essa mentalidade da economia. As pessoas estão sem dinheiro na maioria das vezes, E né? não deixar essa venda cair. Bom, e aí qual foi a solução que eu conversando comigo mesmo, alguma vez discordava muito do meu pensamento. Pô, como é que você pode pensar assim e tal? E ia conversando, tal, mas eu estou brigando comigo mesmo, então não há problema nenhum e tal. Então, a sugestão, eu pensei assim, bom, mas se o comprador, ele quer tomar posse porque ele vendeu o imóvel dele
e ele precisa tomar posse, bom, eu vou sugerir então ao meu cliente, que é o vendedor, né, alugar um Airbnb para a pessoa. Ele fica 30 dias lá num apartamento todo mobiliado. É uma construção diferente de solução. Uhum. Ele fica num apartamento todo mobiliado, esses 30 dias, e eu vou correr com essa escritura para ver se em 30 dias a gente assina essa escritura e ele paga e aí toma posse, leva para registro e tal. E aí eu apresentei a sugestão, evidentemente que o vendedor, a princípio, ofereceu resistência, porque, poxa vida, eu vou pagar um apartamento para a pessoa. Eu falei, olha só, vamos construir comigo aqui. A minha sugestão é você não dar posse. Se você não der posse, ele não vai querer fazer um negócio. Vai perder o negócio. Você está fechando um negócio de 4,5 milhões. Um apartamento no Airbnb, você vai pagar o quê? Não sei quanto. Mas vai pagar, sei lá, R$2.000. É sempre uma análise casuística, né? Sim, Na verdade, a gente sempre encontra soluções. Caso a caso. E aí eu queria também ver com a doutora Ana Carolina, porque a gente sempre encontra soluções que são muito do caso, né? Assim, e aí o advogado também tá atento ao mercado, a todas as altas e baixas de juros. Talvez também seja um ponto que a gente considere um diferencial, né? Nesse contexto inteiro. Sim, como eu costumo comentar com meus clientes, é uma visão holística de todo o contexto do negócio. Envolve questões familiares dos vendedores, dos compradores, porque eu sempre comento com meus clientes de que não são todas as informações que são levadas à matrícula. E tem, inclusive na lei de registros públicos, um rol taxativo, pelo menos que eu considero taxativo de registros, averbações, que são informações pertinentes apenas ao imóvel. Então, informações que fogem dessa esfera de registro mobiliário, temos que realmente buscar essas informações fora do cartório. Então, que vamos levantar essas informações através dessas certidões. Estamos aqui ressaltando a importância delas. E, inclusive, ficar atenta também a essa questão do cenário econômico, que não dá para negar que o mercado imobiliário ele sofre interferência da economia em todos os seus aspectos, não só na questão de compra e venda, de locação. E é isso, assim, o mercado imobiliário está em constante transformação. Exato. E é importante sempre ter, só para concluir, que eu comentei que ia comentar, acabei até esquecendo, a gente se preocupar com a intenção do comprador, de verificar por que ele está negociando aquele imóvel. Se vai negociar para fins residenciais, comerciais, de investimento, que tipo de imóvel que se é um imóvel urbano, se é um imóvel rural, se é uma casa, se é um prédio, um loteamento, porque cada tipo de imóvel tem a sua necessidade, sua documentação específica, e só um advogado especialista nessa área que consegue ter toda essa bagagem para ir atrás e trazer segurança para quem estiver adquirindo, para que não dê lá na frente problema que esse comprador possa vir a perder eventualmente essa propriedade. Pegando carona aí na sua fala e voltando aqui à questão do corretor, o corretor ele não tem que temer a assessoria do advogado. Ele não tem que temer. Agora, ele tem que buscar o advogado e que entenda da matéria. Ele não pode buscar um advogado criminalista, por exemplo, para assessorar uma compra e venda. Por favor, não busquem advogados que não sejam especialistas. Eles derrubam venda. Derrubam venda. Eu sou advogado. Ele é advogado e imobiliarista? Ou contribui negativamente. Ele é advogado que tramita aí. É uma área muito específica. Não, ele é trabalhista. Meu amigo, olha só, eu não tenho nada contra o advogado trabalhista. Legal, mas se uma causa trabalhista... Eu não tenho nada contra, mas eu não atuo em direito do trabalho, justamente porque eu não entendo. Exatamente. Então, o corretor, ele tem que ter essa percepção de buscar o profissional que seja... o adequado, né? E tem afinidade com a matéria, porque tem particularidades. Né? Tem a compra e venda tem particularidades. Essa questão de buscar certidões, né? Fazenda municipal, estadual, federal, na junta comercial, para saber se o vendedor teve... Identificar o diferencial dos imóveis, porque cada imóvel é diferente. Tem a sua particularidade. Buscar lá no condomínio a certidão, a declaração. Buscar. Então,
tem toda uma particularidade que um outro advogado, apesar de ser advogado, apesar de ser uma pessoa que tenha... mas não tem afinidade com a matéria que nós estamos lidando. Nesse mesmo sentido, perfeita essa colocação. Até trouxe um caso que nós conversamos pré-podcast. Nós já tivemos um pré-podcast bem interessante. Eu analisei uma matrícula uma vez que foi o seguinte. Existiu uma venda por um valor bem menor antes daquela que eu estava comprando. Então, o meu cliente, ele pediu para que eu analisasse a documentação. Olhei o proprietário registral com todas as certidões ok, maravilhoso, lindo, e o anterior com um monte de execução fiscal. Só que a diferença de tempo de uma venda para outra era pequena, e aí um advogado que não é especialista na área não ia ver, porque o natural é tu olhar quem? O último que está na matrícula, que é o proprietário. E não era o caso. E aí, novamente, a gente tem essa importância não só de ter uma análise criteriosa da matrícula, né? E não só das certidões. E não analisar assim com uma agilidade. A gente tem que ter o tempo necessário, nós advogados, para poder solicitar todas as certidões que são realmente imprescindíveis. E a gente tem que destacar para o cliente a importância. Porque depois, se vier uma surpresa, olha, o problema vai ser muito grande. Pode, inclusive, perder o imóvel, né? Exatamente. Porque o corretor, evidentemente, que ele pensa assim, bom, eu aproximei as partes, né? Eu obtive sucesso, eu vendi, quero receber a minha comissão. Isso. Bom, então ele pensa assim, eu aproximei, ele gostou, pagou e tal. Só que ele fez o trabalho realmente dele, fez a aproximação e tal, que é um trabalho que a pessoa pensa assim, eu já cansei de ouvir isso, poxa, ele assumiu meu imóvel, em 30 dias ele vendeu, ele vai ganhar X mil reais por 30 dias. Sim, mas ele tem um banco de dados lá, ele vem trabalhando isso há muito tempo. Se ele vendeu rápido, justamente por isso ele precisa ganhar, ele merece ganhar. Exatamente, então ele tem essa experiência já no mercado e tal. De repente, aquele imóvel que entrou, ele já tinha um cliente cadastrado querendo aquele imóvel. Já um leigo não tem isso tudo. Então, ele aproximou, eu quero receber o meu. Sim, meu amigo, tudo bem, você vai receber o seu, lógico. Tal. Inclusive, vai constar na promessa de compra e venda o valor da sua comissão. Vai constar. Mas me dá um tempinho para fazer aí uma varredura tal, do imóvel, do vendedor e tal, para poder tornar isso com uma coisa mais segura. Mesmo assim, a gente adotando todas essas cautelas, mesmo assim, de vez em quando vem uma citação lá, né, uma situaçãozinha. E tal. Vem a visita de um oficial de justiça, não sei o quê. Mesmo assim, não está blindado 100%, mas se você tem toda essa documentação, é mais fácil brigar do que você não ter essa documentação, né? Então, assim, é uma questão bem pontual. Transação imobiliária, muitas vezes a pessoa tem um imóvel a vida toda, né? Então não é uma questão de comprar um veículo, né? Comprar um relógio e tal. A pessoa ficou a vida toda, no máximo teve 2 imóveis. Né? Então você vê como o grau de valor do imóvel tudo na vida da pessoa, né? Às vezes ela leva uma vida inteira juntando as economias para comprar aquele imóvel. Infelizmente, a gente não tem ainda essa cultura de se fazer todo um trabalho protetivo, né? Mas realmente, esse ponto que o Giovanni falou, de valorizar a profissão do corretor, ela é importante porque é um trabalho bem complicado. Eles atuam no risco, assim, só realmente tendo resultado útil é que consegue a remuneração. Às vezes passam meses, às vezes 1 ano sem vender. A gente sabe que é bastante complicado. E aí, partindo desse ponto, nós vamos para o próximo, que é um pouquinho polêmico, mas nós não podemos fugir. E os vícios ocultos nos imóveis usados? É uma dor de cabeça. Vamos lá. Existem casos em que mascaram os imóveis. Tem que se informar, não tem que informar, como é que funciona? Vou abrir primeiro para vocês falarem, depois a gente vai fechando. Esse ponto é muito importante, né? Primeiro, assim, eu vou bater mais uma vez na tecla do instrumento particular. O vendedor precisa deixar claro qualquer problema que exista naquele imóvel, que ele tenha ciência. E ele precisa deixar claro para o corretor. E o corretor, por sua vez, precisa deixar claro para o comprador, né? E
para tirar, assim, esse medo das pessoas, gente, eu negocio imóvel de leilão, né? Então, imóvel normal, né, no mercado tradicional, que tem um problema, para mim, não é problema. É caso de se negociar. Então, isso, inclusive, precisa ser negociado, se vai ser dado um abatimento ali no comprador, ou se o comprador já fez uma proposta abaixo, compensar naquele momento. Olha, então já que você fez uma proposta mais abaixo, eu só vou aceitar porque tem um problema, né, no imóvel, assim, assim, assim. Então, você vai dar ciência lá. Clausulando no particular, contrato, claro. que você tem ciência, né, que precisa ser feito esse reparo. E, por sua vez, também eu tô te dando desconto, então. Então, eu acredito que a clareza nas negociações evitam qualquer desgaste, né? Isso é muito importante. Então, é a questão de não precisar judicializar, né? É a prevenção. E eu falo que esse é um problema de nós brasileiros, da nossa cultura. A gente não tá acostumado a ir ao médico preventivamente, a gente vai quando tem algum problema, é a regra, né? Não tô dizendo que são todos, mas é a regra. E assim também a gente atua com o advogado. O advogado, em regra, ele é procurado não para prevenir, mas para resolver um problema. E isso é algo que a gente precisa educar, né, a população de uma maneira geral, da prevenção. E essa é uma questão. Então, tem um problema no imóvel, a venda não vai cair. É só trazer clareza e negociar. Sim. Que vai dar tudo certo. Sim, e clausular expressamente para depois não dar problema. Foi exatamente isso que aconteceu dias atrás. A gente sempre se reúne, tá? ou no almoço, ou no final, no final do dia, um café. E aí surge sempre esses casos práticos, né? E aí um colega me perguntou, Ivan, quer dizer que eu posso vender um imóvel irregular? Irregular? Eu posso vender? Não vejo problema nenhum você vender imóvel irregular. Polêmica. Desde mais que, outra, hein? Desde que... Aí eu falei com ele, botando fogo aqui. Aí eu falei com ele, desde que o comprador tenha a exata ciência da irregularidade do imóvel. Ou seja... Que ele vai adquirir direitos possessórios, né? Não tem problema. Ou seja, tem escritura? Não. Escuta, meu amigo, vem cá. O imóvel não tem escritura. Tá? Agora, ele já tem um direito de posse, ele está lá há 30 anos, você pode usar, ter um usucapião extrajudicial, assim. Você quer adquirir esse bem? Não. Perfeitamente, não tem problema. Ah, eu quero. Então, nós vamos constar aí no instrumento particular que o imóvel não possui. Ele tem lá um termo de posse, ele tem documento em nome dele, conta de água, conta de luz, tá, o IPTU está em nome dele. Tá? Então, tem toda essa gama que aí o corretor... Assim, eu informo porque eu sou corretor e sou advogado. Então, eu informo porque eu tenho a exata ciência disso. Agora, o corretor talvez não tenha esse conhecimento e muitas vezes pode deixar de vender o imóvel porque não tem escritura. Sim, não tem escritura, mas pode ter a escritura. Agora, o valor, evidentemente que não é um valor que se fosse imóvel regular, é um valor... Pede valor no mercado. Mas nós temos que ter essa noção e tal, e dar completa ciência ao comprador. O comprador tem que ter a exata ciência. Só uma observação, né? A escritura definitiva, que não tem, mas um imóvel irregular, ele pode ter a escritura declaratória de posse. Exatamente. Que é interessante também, né, para quem não vai fazer uma regularização em si, mas eu quero ter uma escritura pública declaratória de posse. Também é algo que já melhora para uma venda. E lembrando que não vai conseguir financiar. E a grande maioria dos brasileiros, a gente sabe que precisam do financiamento, né? Pegando até um gancho sobre esse ponto da imóvel irregular, é bom destacar que a irregularidade não é só questão no que tange a propriedade, mas também de construções. Uhum. Muitos imóveis são irregulares nesse ponto específico que não averbaram a construção, estão Uma irregulares. mais-valia. Isso, não tem nenhuma planta que foi feita, cadastro da prefeitura. Quantos imóveis que eu já vi que eu atendi de clientes em que a propriedade está em nome de uma pessoa, o IPTU em nome de outra, não tem construção averbada, então desvaloriza o imóvel. Então é isso que a gente vem ressaltando aqui hoje sobre essa conscientização dos riscos, até para que o vendedor tenha esse poder de negociação
realmente de abatimento, eventualmente, do valor. E é importante, pegando esse gancho, então, nós lembrarmos que os corretores, eles também são responsáveis, têm um dever de informação, né? Então, Sim. quando eles não prestam essas informações, não só com relação aos vícios, como com relação à regularidade, ele pode depois ser demandado e ter que pagar por isso. Então, todas essas questões que estão sendo trazidas, que são soluções que nós construímos, elas são soluções que devem ser analisadas caso a caso. A gente Exato. não tem uma bela de uma moldura para encaixar tudo lá dentro. Sim. E essa é a grande graça da nossa atuação, né? Eu acho é o lindo. que é construir é o que procuram Então. sempre um novas checklist, né? soluções, Ai, né? doutora, me passa o checklist. É pro essa caso questão do concreto. checklist Não pode ser assim. é uma coisa Não que é até receita me de bolo. incomoda. Exato. Porque assim, essa é uma questão que muito me incomoda. Tocou na minha ferida aqui, Ana Não Carolina. estamos em exatas, estamos em humanas. Porque não é bem assim. O checklist... Não é tão simples. Esse Não é checklist, ele vai levar a pessoa a comprar aquele imóvel que eu falei que tinha problema na matrícula e que pode perder o imóvel depois. E aí, assim, ó, o corretor, ele tem que estar muito bem assessorado nesse sentido para justamente poder formatar um contrato ou uma escritura bem redondinho, colocando tudo aquilo sem medo, porque um bom advogado vai assessorar ele e vai mostrar, assim, ó, tu vai... quais são as vantagens de tu tornar isso claro, sem ter um risco de depois aparecer uma surpresa, porque não é um problema tu ter um imóvel, bem como a gente está tratando aqui, um imóvel irregular, ou tu ter um problema de um imóvel com um vício oculto. Como ou eventualmente com um vício... também não é nenhum problema o vendedor ou o comprador ter dívidas. Depende da dívida. Daí da depende da dívida. Depende Mas da depende dívida. Desde que tu torne aquilo claro. E claro, desde Isso. que não tenha risco de evicção, nem Insolvência. seja fraude a credora, a Isso. gente consegue. Tem gente que vende o contornar. imóvel justamente porque tá endividado, né? É. Eu pego muita gente assim, às vezes. Que antes. E tá tudo bem, né? Eu falo, o que Tudo não bem. tá tudo bem é dever a todo mundo. Que aí o imóvel vai a leilão, eu vou arrematar lá pra algum cliente. Daí tem que fazer um Mas, estudo, né? Mas no assim, caso. quando a pessoa tá endividada, né? O que precisa. E aí, mais uma vez, é a análise jurídica especializada. Isto. É uma minuta muito bem amarrada, quais são as dívidas, citando quais são as dívidas, como elas vão ser pagas, e tudo ser pago até a data da assinatura da escritura pública de compra e venda. Aqui não Claro. cabe nenhum contrato que a gente pega na internet. Tá? Não. É um Pelo amor de serviço. Deus. Provavelmente Internet. A vai Ana ter, tá nos Esquece provocando contrato. aqui. provavelmente vai ter É um uma serviço cláusula de que vai retirar o direito de desistência, porque vai Sim. se o comprador vai liberando valores para que dívidas sejam pagas, o vendedor depois não pode dizer, eu vou rescindir aqui antes de ir para a escritura porque eu não quero mais vender. Não. Ou entrar aí- com embargos depois, É. daí também Por não, exemplo, né? você faz a varredura do vendedor. O vendedor tem um processo em trâmite lá, numa vara civil, uma execução e tal. Constou um processo aqui. Vamos olhar esse processo. 100 mil reais. Mas ele está vendendo igual por 1 milhão. Então, 10% da dívida. Bom, pessoal, olha só. Eu quero negociar, tem esse problema. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu pagar a você o sinal, eu vou pagar então logo a dívida. Eu pago a dívida. Isso é uma boa solução. É uma boa É estratégia. Sim. Por isso a gente tem que ter flexibilidade. Isso tem que né? ser costurado. Claro. Né? Eu pago a E sua por dívida. isso esse contrato não pode ter direito de desistência, porque como que esse devedor vai desistir e vai devolver o que o comprador já pagou se ele não tinha dinheiro nem para pagar a dívida antes, né? Sim. Ó, Então são questões Outra caso a questão. caso analisadas. É Questão de multa. muito comum a pessoa ter o terreno, constrói a casa. Sim. Pronto. Tem a escritura do terreno. Mas não tem Não faz Verbação a- da a construção. doutora Ana falou. Não tem. É. É muito Não comum. aberba a Muito comum. construção. Muito comum. Bom, escuta. Eu Contrata algum parente eu para posso levantar vender? a casa. posso vender? Pode vender. Você pode vender. Agora, o comprador tem que ter ciência que a construção não está averbada. Sim. Agora, para averbar, vai ter que fazer a planta baixa. E né? não Vai ter- só isso, né? Na verdade, tem outros desdobramentos Sim. possíveis, como daqui a pouco se tem algum risco ambiental. Eu já Sim. vi isso, Sim, assim. também. Eu trabalho também com compra e venda de posto de gasolina, né? E aconteceu um caso, compraram um posto e aí tinha um problema ambiental, foi terrível. A gente teve que fazer um TAC, Sim. problema milionário. Por quê? Porque não foi feita uma due diligence com uma análise específica ambiental. Aí, de novo, a gente tem que ter profissionais gabaritados. E na questão dos leilões, também trabalho com leilões, eu acho muito interessante, é que a gente não tem que, bem como a Ana falou, a gente não tem que enxergar a dívida em si como um problema, mas às vezes, claro, com cuidado, né, e vendo as oportunidades.
existe uma oportunidade muitas vezes por trás disso, né? Sim. Exato. É a tal da galinha morta no mercado tradicional. Sim. É aquele imóvel que você vai ter. Ah, tem alguns entraves, então muita gente vai correr. Porque muita gente está correndo, aí o vendedor precisa abater um pouco, derrubar um pouco o valor daquele imóvel para ele conseguir vender. Sim. E aí alguém que tenha uma assessoria jurídica especializada vai ver nisso uma oportunidade. E que é arrojado. Agora, sobre essa questão ambiental também, do posto de gasolina que você está citando, eu destaco muito a compra e venda de terrenos para incorporadores, por Sim. exemplo. A gente tem que fazer a análise ali se é área de APA, de área de Sim, preservação sim, ambiental, né? Sim. Justamente porque, como que você vende um terreno para o incorporador construir um empreendimento e naquele terreno não se pode construir um empreendimento? Sim. Compromete então- todo o Cuidado negócio. específico. O que eu vejo? Nós estamos numa cultura de que tudo é muito fácil, né? Eu quero uma comida, eu pego aqui o meu celular, peço pelo aplicativo. Eu quero pegar um Uber, a gente ia pegar um Uber antes de vir pra cá, eu peço no aplicativo. Por que comprar imóvel não é assim? Pô, porque não é a mesma coisa. É. Porque é um negócio de alto risco, porque ele não é feito para ser assim tão rápido. A gente sabe que o mercado nos exige um dinamismo, mas o tempo da negociação, ele é um tempo próprio, não é o tempo que a gente quer. E existe também todo aquele jogo por trás da negociação, que é um pressionando para o outro aceitar determinada cláusula, diz que vai cair, não vai cair, tem os blefes. E é isso tudo, a gente vai entendendo conforme a gente vai conhecendo as dinâmicas, Exatamente. né? Ó, e eu tenho certeza que tem gente que está assistindo, vai assistir esse podcast e vai perguntar assim, mas escuta, eu estou doido para comprar um imóvel de um espólio. Olha só. Muito bom. Será que eu posso comprar um imóvel de um espólio? Que garantia eu tenho? Ele tem 3 herdeiros, tem o cônjuge e mais 3 herdeiros. E aí, eu posso comprar? Quais os cuidados que eu tenho que ter e tal? Mais um especialista entrando na jogada. O corretor fala assim, não, pode comprar, faz um documento lá, todo mundo assina direitinho. Tudo bem, meu amigo, mas a coisa não é tão simples assim, né? Porque pode ser que um dos herdeiros ou esteja morando fora... É interditado. Ou interditado. Já pensou? Não concorda? Ressaltando só o que a Dayana comentou, a doutora Dayana comentou, reforçou, da extrema importância da gente, de um advogado especialista nessa área em imóveis, analisar toda a cadeia dominial do imóvel. De repente, hoje é uma compra e venda, mas alguns registros anteriores foi uma doação de pai para filho. Ah, sim. Não teve anuência. Do outro A análise irmão, da matrícula do imóvel é muito importante. Mas sabe que eu vou agora entrar num ponto específico que a gente fugiu, mas a gente vai voltar, porque Vamos a lá. gente não foge. É Vamos lá. isso. Eu não vou deixar vocês fugirem, eu Vamos quero esgotar debater isso aqui. isso. O vício. Queremos mais vinho e queremos debater isso aqui. É porque falar em vício é Tá. sempre ruim, né? Tem Queremos que ter um falar tratamento, de né? vícios, não vamos sair daqui sem os vícios. Então, assim, ó, a questão dos vícios. Por que a gente tem que tratar sobre isso? Porque esse é um dos grandes diferenciais, né? As grandes dificuldades que a gente tem no imóvel usado. Porque tu compra um imóvel que tu já sabe que ele já tem um desgaste natural. Às vezes se compra um imóvel que é muito antigo, né? E aí existem alguns cuidados que a gente tem que ter. E aí eu queria saber de vocês quais são os cuidados. Eu costumo sempre pedir para que levem profissionais, assim, por exemplo, um eletricista para fazer uma análise, né? Quando o imóvel é muito antigo, uma análise de toda a rede elétrica, porque às vezes pode estar com problema em seguida, pode dar realmente uma repercussão maior. E, bom, eu vou seguir depois, eu quero ouvir vocês, que eu vou botar mais fogo nesse parquinho. É muito importante, assim, trazer, é o que a gente estava falando, né, lá no início, trazer essa clareza e os compradores, muitas vezes, não têm uma orientação. A gente vive num país onde a pessoa, às vezes, rala a vida toda para poder comprar a casa própria, né? E muita gente rala a vida toda e nunca consegue comprar a casa própria. Então, assim, as informações que chegam não são muitas. Então, às vezes, a pessoa confia cegamente, assim, na primeira pessoa do contato. Então, se ela teve contato direto com o vendedor, ela confia cegamente no vendedor. É Se uma ela boa teve... pessoa, doutora. Ele não vai fazer nada de olha, mal. É tão boazinha. Então, se conheceu pelo corretor, tenha confiança direta no corretor. E tá tudo bem, realmente as partes precisam, né, ter confiança. Mas a gente tem sempre que pensar
em trazer essa clareza, e por isso tão importante esses temas, eu acredito, na educação da população, e da gente comentar isso, porque muitas vezes a pessoa vai na inocência, Sim. né? Como a questão de não saber diferenciar a matrícula do IPTU, é a mesma coisa de não saber, poxa, mas era bom eu ter levado um eletricista lá para poder olhar, era bom eu ter levado alguém da minha confiança para ver, né? Eu tinha que ter pedido a planta do imóvel, Poxa. que é importantíssimo, né? Eu tinha que ter... O ralo era pequeno demais e podia chover e vazar, né? Então, são questões que às vezes as pessoas não são orientadas, e muitas vezes por conta da emoção Ah, sim. que envolve. E quando eu falo, né, eu assessoro, mas eu também sou investidora, e a Samantha assessorando não é a Samantha emocionada pra si mesma, né? Então, Quando a gente faz algo pra gente mesmo, é emoção, né? pegando uma carona aí, eu lembro que toda vez que eu estava assessorando um cliente que ele queria comprar um apartamento. Ó. E aí ele ia visitar os apartamentos com uma bola de frescobol na mão. A primeira vez não teve problema, ele ficava com a bola, passava a bola para cá, a bola para lá, visitando o apartamento, tá? E muitas vezes ele ficava ali num cômodo, tal, aí eu não percebi a primeira vez. Bom, Eu já tive um cliente que fez isso, vamos Isso. ver se é o mesmo. Vamos lá. A mesma coisa. Eu não sei. E aí ele visitou o primeiro imóvel, o segundo imóvel, sempre com a bola de frescobol na mão. Talvez seja esse lance. Bom, no terceiro imóvel, quando ele foi visitar, eu reparei se ele estava com a bola de frescobol na mão. E estava. Eu falei assim, bom, ele está aguçando a minha curiosidade, perguntar por que ele vem com a bola. Será que para poder fazer Relaxar, né? exercício e tal, não era uma bola cravejada, era uma bola lisa, né? Sim. Bom, aí eu falei assim, no quarto imóvel, se ele vier visitar comigo, se ele vier com a bola, eu vou perguntar. Eu falei comigo mesmo. Aí não deu outra. Quando chegou no quarto imóvel, ele estava com a bola. Falei, aí visitou o imóvel, falei, rapaz, eu quero que você... Uma curiosidade que eu tenho. Você vai me saciar essa curiosidade. Mas por que você vem com a bola de frescobol? É para exercício e tal? Ele falou assim, também. Opa. Mas não é só para isso, não. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu jogo no box do banheiro. Eu quero saber para onde a bola vai. Ah, genial isso aí, É adorei. isso. Nunca pensei nisso. É isso. Se a água vai para um lado ou vai para o ralo. Pô, isso é muito importante. É muito Esse importante. é um vício, né? Claro. Muitas vezes tem o ralo com a água tem uma relação incestuosa. Aham. É água para um lado e ralo Sim. para o outro. Sim. Né? Eu tive uma sala... Incestuosa, eu adorei. Incestuosa. Eu tive uma sala que a sala tinha um banheiro. Por incrível que pareça, algumas vezes eu ia de bicicleta, tal, tomava banho lá. Quando tomava banho, a água só podia descer no ralo quando chegava no seu joelho, porque o ralo estava acima do piso. Uhum. Olha o defeito do imóvel. O ralo acima do piso. Quer dizer, você ensopava o banheiro todinho. Que absurdo. Quando ele estava numa piscina, aí ele começava a descer. Então, eu acho que ele devia ter algum trauma com essa relação incestuosa de água para um lado e ralo para o outro. E ele jogava lá. Eu entendo. Aí a bola ia. Ele falou: ó, a água está indo para o outro lado. Não dá. Um detalhe. E é um detalhe, mas uma coisa que incomoda muito, Muito. que pode trazer vários problemas, né? Muito. A pessoa, você tomar banho com rodinho, fica sempre com rodinho no box, Não, por favor. para depois puxar água. Horrível. Ou então você tem que quebrar, elevar o piso. É um transtorno. Tudo que você faz é poeira, é gente entrando no apartamento. É um caos. Então, com esse detalhe que ele me chamou a atenção, eu muitas vezes, quando eu já vou visitar o cliente, eu já levo minha bola também. Eu já levo para poder Mas e ver. aí, se não desce a bola? Pois é, aí para saber o seguinte, pois é, se não desce a bola, aí eu já fico... É melhor não saber. Eu também Não, bota no contrato, bota no contrato. Não sei. Bota no contrato. Eu tenho que dizer Mas sabe óbvio. que a gente tá brincando com isso, né? Porque advogado adora provocar um ao outro. Então a gente tá nesse clima super bélico, super legal. Que é o clima do Sexta-feira aqui pra nós, é. né? Estamos testando. Mas, assim, o que eu costumo fazer, assim, em termos de cuidado, que não é uma coisa tradicional, assim, que eu vejo, mas que ajuda muito, é fazer um laudo de vistoria e anexar o contrato de compra e venda.
E aí sim, relatar todas as questões. Porque o que acontece? Se às vezes a gente vai vender um imóvel usado e é desfeito o negócio, como é que tu vai fazer? Que a gente entra naquela questão que a gente estava tratando antes, né? Ah, as pessoas entram no imóvel, e aí já querem arrumar, já querem pintar. A mulher adora fazer isso, a gente adora, né? Arrumar, botar uma florzinha, botar uma outra laje, uma outra, né? E nesse ponto a gente já tem um parâmetro inicial, né, de como foi entregue, e um parâmetro depois como foi devolvido, se for o caso, o que foi feito, e aí a gente pode discutir em cima de dados concretos. O que não é, assim, uma situação que se gosta, as pessoas no mercado não gostam de fazer, mas realmente na hora da discussão jurídica facilita muito. Inclusive, ressaltar só um minutinho desse laudo ser com fotos. Ah, sim. Porque eu já peguei inúmeros casos de clientes em que esses laudos eram bem precários. Uma única folhinha só com um apontamento de que estava tudo bom, em estado bom. Mas o que é um estado bom? Isso é ótimo. Né? Tá arriscado, tá quebrado. Tem que especificar um pouco mais, porque senão não temos esse parâmetro. Então, foto, eu sempre ressalto, eu adoro laudo de vistoria de 15, 20, 50 páginas. Porque especifica realmente cada detalhe do imóvel. Mas existem empresas especializadas em só fazer laudo de vistoria. E não é tão caro assim. A pessoa vai lá, tira as fotos, revela, faz um dossiê. Existe empresa para isso. Então, tem aplicativo que tu faz isso. Na hora ali, tu vai clicando nas fotinhos. É uma maravilha. Eu acho muito importante, assim, já tive que mediar situações de que a venda do imóvel aconteceu e na hora da entrega das chaves, o comprador e o vendedor começaram a brigar acerca do que ficava no imóvel. Sim. Pois é. É muito importante ter a cláusula do que fica no imóvel. Sim. E eu tive um caso uma vez que eu tive que entrar também para mediar de um cliente que me ligou desesperado porque a vendedora tirou as portas, a pia do imóvel, né? Ele já falou, não, eu vendi o imóvel. Da lâmpada. Já tive. Assim, o ar-condicionado, né? As portas, pra mim, foi assim. Das lâmpadas, aí eu tive do espelho, já teve pra mediar. Do negócio do assento da privada, já tive vários. Não, eu vi com a privada. Arrancam o chuveiro, já entregaram sem chuveiro. Imóvel, doutor, eu vendi o imóvel. Eu posso levar o que eu quiser. Falei, não, a pessoa comprou o imóvel com porta. Em momento nenhum você falou, mas eu vou tirar a porta. Então, assim, porque, assim, eu falei pra ela, é algo que, né, se você fala, eu vou tirar o ar-condicionado, porque eu não vendi o imóvel com o ar-condicionado, é algo até que você consegue mediar ali, puxar mais pro lado do vendedor e entender. Mas a porta... Então, a porta é muito complicado. Pensando assim, quando eu vender meu carro, eu vou tirar os bancos. Agora, eu vendi o banco do carro, eu vendi o carro, né? Então, tira a direção também. Pode tirar o volante. Não, a porta é uma coisa assim, não. Mas o imóvel vai ficar sem porta? Fazer até uma homenagem aqui pra uma amiga minha, que me ensinou quando eu tiver filhos, que quando meu filho ficar batendo na porta do quarto, é só arrancar a porta. Essa minha amiga gostaria de... morar. Ela não se importaria de comprar um imóvel sem porta, porque, né, é uma pessoa diferente. Mas assim, em regra, as pessoas querem um imóvel com portas internas. Foi a porta interna, pelo menos, né? Não, ela não levou a porta de fora, não. Mas as portas internas, dos quartos, do banheiro, da cozinha, né? Assim, eu achei esse exemplo um exemplo, assim, emblemático. Porque ar-condicionado, eu já vi beligerância nesse sentido. Ar-condicionado. Não, era ar de janela, eu botei split. Tudo bem, né? Aí a diferença de valor é grande. Ok, tal. Agora, porta, vaso. Tampa de vaso. Já vi tampa de vaso. Quem vai querer levar uma tampa de vaso? A coisa já tá... É caro tampa de vaso. Sim. Não, mas em relação ao imóvel, não é. Eu particularmente não me importaria de levarem, porque eu tenho um nojinho. Eu também. Mas assim... Mas em relação... Também, pode levar. Mas um imóvel de 1,5 milhão, o cara vai fazer questão de levar uma tampa de vaso? Mas é que o imóvel de 1,5 milhão não é qualquer tampa, daí a gente pode revisar. A gente higieniza. Meu Deus do céu, olha, eu vou dizer. Não, essa questão do imóvel tem muita história, assim. E a cabeça do homem, você não sabe o que tem dentro. Então, o jeito... eu vendi o imóvel, eu vou tirar... Então, assim, é defeito? Não é defeito. Mas é um problema do contrato, né? Que deixou de especificar o que vai ficar. Tem que ser negociado. Não, tem que ser negociado. A porta, especificamente, eu acredito que não precisa estar no contrato. E foi a minha tese para mandar a vendedora devolver as portas. Nunca tinha pensado nisso. Não, ela devolveu, é óbvio que... Não tão óbvio.
A gente vê umas situações Não, mas que... assim, fiz por notificação, né? Chamei para uma reunião, enfim. Foi difícil, foi desgastante. Mas assim, é porque é algo que, né, não... Agora, um ar-condicionado, já tive que mediar muito. Ponta de ar-condicionado, de armários planejados. Sim, da armário pessoa planejado. arrancar e Acontece levar. bastante. Gente, direito imobiliário não é entediante. É o que É eu um... posso não, dizer. é Olha, a emocionante. gente vê muitas coisas. Eu vejo muitas coisas. Eu acho que foge um pouco o razoável a pessoa tirar as portas do imóvel. Foge um pouco. Eu particularmente, nunca tinha pensado nessa hipótese de você ter que colocar no contrato, vai ficar porta, vai ficar vaga. Pelo amor de Deus. Mas aí a questão do contrato, agora a gente pode tratar um pouquinho mais, na verdade a gente já está tangenciando, mas a questão das cláusulas do contrato, claro que a gente não, bem como a doutora Ana falou, né, não tem como fazer uma fórmula, e a doutora Samantha falou, Giovanni também, eu também, mas assim, é caso a caso, né, Samantha? Mas assim, existem alguns pontos que a gente de repente poderia entrar, né, que talvez sejam mais gerais, né, não eximindo a responsabilidade nem a necessidade do advogado, né, mas assim, por exemplo, a questão do corretor também, né, clausular no contrato de compra e venda a comissão de corretagem. E aí teve uma discussão lá no Sul, né, que foi no seguinte sentido: nós colocávamos no contrato, era uma tradição lá, tá, que normalmente a comissão ficaria em 6%, tá, que era a recomendação, né, não vinculante, a gente sabe hoje em dia, mas do Cresci. Só se colocava 6%, tá? Não se colocava o valor por extenso. E aí começou a surgir algumas discussões dizendo que não, que deveria ser o valor por extenso. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse tipo de discussão fora, porque lá tiveram vários casos, né? E isso me chamou muita atenção, porque às vezes se cria um preciosismo em algumas cláusulas também, apesar da gente saber que o contrato de locação, ele é um contrato solene, que a gente tem uma necessidade de ter ele por escrito, né, por isso solene. Ainda assim, será que a gente precisa desse rigor nesses termos? É claro que eu recomendo que se coloque por extenso, que se coloque um prazo, que se coloque multa, mas o que vocês pensam com relação a isso? A gente tem a modalidade do contrato verbal, né? Então, é claro que a gente vai sempre dizer, e aí eu não tô dizendo isso porque não tem que ter contrato, tem que ter contrato. Mas assim, esse obrigatório. Excesso de preciosismo, eu tô lembrando agora do padrão que a gente tem no escritório lá, e a gente coloca tantos por cento, vírgula, ou seja, e o valor por extenso. Mas eu nunca tinha escutado essa discussão. É um cuidado, né? É um zelo. Mas assim, se discutir, se no fim das contas, o que eu acho muito importante também, aí já falando sobre essa cláusula, é se colocar quando vai ser feito esse pagamento. Sim. Se colocar também uma multa diária ao vendedor, no caso que atrase, né? Hoje mesmo eu tava vindo pra cá e uma vendedora ligou e falou: olha, a gente não conseguiu repassar hoje o proporcional da comissão pro corretor, mas assim, a gente teve um problema, explicou qual é o problema, pergunta pra ele se pode transferir até segunda, porque tem uma multa. Então ela se preocupa por causa da multa. Se não tiver multa, o vendedor será que ligaria para poder se preocupar com isso? Ou ele só diria, vou fazer segunda e ponto final, que é quando eu consigo, né? Até porque tem a questão do resultado útil, né? O resultado útil, ele tem que estar muito bem descrito, porque daqui a pouco, se o negócio for desfeito, o corretor não vai perder a comissão. Então, tem que clausular essa obrigação do pagamento da comissão, clausular o valor e clausular a penalidade. A gente tem que defender, sim, o trabalho do corretor, né? Porque, afinal de contas, é um trabalho bastante complicado. E como a gente tá falando antes, às vezes a gente vê o corretor, assim, ó, passando meses sem vender. Então, 6% é um valor por todo o trabalho que ele teve para prospectar, para poder fazer toda a divulgação, para anunciar. Tudo isso é muito caro também, né? Que não se enxerga na hora de se pagar, mas que realmente é um trabalho muito importante. É o que a gente tá realmente comentando aqui sobre essa transparência. Toda negociação que foi feita de forma verbal, ela tem que, de alguma forma, constar no contrato, refletir no contrato em forma dessas cláusulas. Porque senão, de repente, a pessoa perde o imóvel, não consegue desfazer. É uma exigência legal a gente ter esse contrato por escrito. Eu tenho me deparado muito lá essa questão do contrato de administração para locação e no contrato inserir a cláusula na questão da venda da venda do imóvel locado, né, para o locatário. Ele terá... a preferência. O corretor vai receber o percentual de 6%. Isso é polêmico. Pois é.
E isso, É um vendedor que acaba quando você me decidindo, falou né? os 6%... Já no por isso contrato que de locação? Pois é, já no contrato de Contrato de locação. locação. Isso, eu tenho me deparado demais isso e Ah. tentando dar uma polêmica. tá. Uma polêmica. Não, porque eu tenho preferência, mas eu sustento. Mas vem cá, você a princípio foi contratado para a administração do imóvel. Foi Sim. contratado para a venda, você foi contratado para a administração. Jurisprudência São contratações majoritária é que diferentes. não pode, né? Pois Seria é. a venda casada. É venda casada. Então, isso é comum demais. Todos os contratos de administração que eu já peguei Sim. tem essa cláusula. Então, aí dá a polêmica. Agora, essa questão aí dos 6%, se é por extenso, sem extenso aí, realmente é um... É um preciosismo, né? Eu É um entendo uma preciosismo, coisa é. assim, uma coisa que não foge à lógica, né? 6% não precisa ser por extenso, é só você ler o que é 6%. Então, você vê como é que é a questão imobiliária. Eu até, o próximo podcast que a gente fizer, eu até sugiro a gente conversar sábado bem cedinho, Opa. né? Começar Mas aí sem vinho. já com café da manhã, né? Começar às 8 horas da manhã, para almoçar. De manhã eu tomo Depois- cereais. Então, cereais, tá, para almoçar, aí depois volta à tarde, faz o lanche da tarde, aí depois quando terminar a noite, aí já, né, já porque é um dia todo discutindo e tem casos e mais casos e vai surgindo Mas casos. assim, ó, para os corretores que estão assistindo aqui, né? A gente esquece até que tem gente assistindo. Mas assim, a questão não é que você não possa vender para o seu cliente a prestação de serviço para venda. Vai muito do seu talento, né? Então, se você já tem um imóvel que está alugado, que você administra, naturalmente, você já está atuando nas duas frentes. Então, assim, por mais que a gente saiba e não possa oferecer a venda casada, dá para ti Mas se o sim vendedor fazer escolher- dá para te fazer a aproximação, né? E se tu fizeres a aproximação, é importante, então, que se documente tudo isso para que justamente aí a gente invertendo o jogo, porque o advogado consegue ler os dois lados, né? Então, a gente não tenha, então, um vendedor ou um comprador, enfim, porque a gente pode alterar até a obrigação do pagamento da comissão, embora tenha uma regra, que ele não se exima de pagar a comissão de corretagem de uma forma malandra, porque vai alegar, não, tu tá só na locação. Comprove. É importante que o corretor comprove ao máximo a tramitação da compra e venda. Então, agendou a visita, manda pelo WhatsApp, guarda o WhatsApp, pega o número da matrícula, confere depois. Faz um documento pro visitante assinar, né? Que fez Se a for visita, possível, relatório faz. de visita. A gente sabe que é muito difícil tu exigir de alguém que vai olhar um imóvel que assine uma série de documentos, mas a gente vai ficando mais calejado e vai conseguindo orientar o corretor a, pelo menos através de uma mensagem de WhatsApp, vai mandar um e-mail com foto, ele já conseguir ter essas validações para ir fazendo um checklist, para se depois der aquele estralo, que já aconteceu muito, eu imagino que vocês também já tenham visto, do corretor, peraí, eu acho que aquele cara que eu mostrei o imóvel, ele comprou, e aí tirar a matrícula e ver que realmente foi vendido direto, ele ir lá e buscar judicialmente a comissão, porque é correto. Então, assim, não é porque você fez a locação que você vai perder o direito à compra e venda. A questão é você ter um bom assessoramento jurídico, justamente para você ter todas as bases para poder buscar aquilo. Porque o que é correto, e a gente só vai conseguir buscar o nosso direito se a gente tiver conhecimento das tramitações para isso, né? E por isso, novamente, a gente precisa estar bem assessorado e também o corretor tem que estar muito bem preparado. Defendo muito isso. O corretor ele tem que ter um pouco de conhecimento sobre o direito também, até para ele poder transitar e para poder saber quando ele tem que chamar um advogado para ajudar. Mas o corretor, ele muitas vezes ele conhece mais a vida do locatário do que o próprio proprietário do imóvel. Com certeza. Porque Principalmente se ele administra. Sim, né? se ele administra. Ele administra. Aluga para um casal que tem 2 filhos morando com ele num imóvel locado, os filhos têm aí 16 anos e tal. Ele está vendo aí, os filhos cresceram, aquela coisa toda. Um fez vestibular para estudar Direito na Universidade do Rio Grande do Sul, não é? E o outro fez Direito para estudar na Universidade do Rio de Janeiro. Saiu de casa. E o corretor, ele tem que trabalhar a escuta. Vocês gostam do imóvel? Por que vocês não adquirem esse imóvel? Seus filhos já não estão mais aqui, não sei o quê. Tá? Adquire o imóvel. Ele está fazendo o trabalho ali de meio de campo. Ele está trabalhando o cliente. Sobre esse ponto, só bem rápido, eu queria destacar 2 Considerações finais. Isso. Vai lá, Samantha. Uma, a questão do corretor, ele
ele consegue muitas vezes, dentro da habilidade dele, mostrando o diferencial do serviço dele, ele consegue uma exclusividade na venda de um imóvel, né? Sim. Então, por que não ele já deixar ali acordado com aquele proprietário do imóvel que ele está administrando, que se ele conseguir vender, mesmo que para o locatário, ele tem direito à comissão. Sim. Isso é um sim, acordo entre sim. as partes. E aí não seria considerado uma Isso- venda casada. Isso pode ser. Uma outra questão também é quando você faz com reserva de compra. Então, você tem ali uma locação com uma reserva de compra e venda por parte do locatário, também ali sim é devida à corretagem de venda, não se considera venda casada. Afinal de contas, ele está vendendo, só que ele está fazendo uma locação com uma Primeiro. reserva para essa compra futura. Muito obrigada. 30 segundos para cada um, vamos Ok, lá. Ok. Bom, eu quero agradecer a vocês, doutora Dayana, conduziu muitíssimo bem esse podcast. Foi temas instigantes. E se nos desse mais tempo para falar sobre esse tema, nós iríamos ficar aqui Até amanhã. a tarde toda e emendar o sábado e tal, mas foi muito bom, muito frutífero. Eu agradeço a doutora Samantha, agradeço a doutora Ana Carolina, e foram parceiros. Aprendi muito aqui nesse podcast. Eu acho que todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, muito bom. Gostaria também de agradecer pela oportunidade. Foi incrível, uma honra compartilhar tanto conhecimento com os colegas. Como eu amo também reforçar sempre, enaltecer esse nosso nicho do mercado imobiliário e a nossa área, de que ela é sim diferenciada e a advocacia imobiliária ela tem que ser reconhecida e é isso, procurem assessoria correta, com os Isso, profissionais ok. corretos e sérios no mercado. Muito bom. É isso Muito bom. mesmo. Muito obrigado. Porque a nossa área de atuação é realmente bem específica. Aqui nós vemos as particularidades, inclusive em termos de profissionais de atuação, de entendimentos, mas também vimos potencialidades. Por isso, a importância de nós contratarmos profissionais gabaritados e a importância não só de bons advogados, mas como bons corretores que nós temos no mercado também. Vamos valorizar as áreas de atuação, porque realmente é um mercado grandioso, um mercado de possibilidades, e eu quero agradecer a todos os nossos convidados aqui pela essa participação. Pedir para todo mundo que está assistindo que deixe o like, compartilhe, curta, sempre quis fazer isso, né? E um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.